Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus reunido, povo de Deus também que nos acompanha pela Pascom, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, queridas crianças, hoje nós chegamos ao 12º domingo do tempo comum, e chegamos também ao 3º domingo do mês, e hoje então estreamos com as crianças dizimistas mirins, pela primeira vez elas vão trazer o seu dízimo, e a partir de hoje, de agora, todo 3º domingo é o domingo do dizimista mirim, do compromisso das crianças. Eu sempre chamei o 3º domingo do dizimista mirim, das crianças, como o domingo da esperança. Por quê? Porque quem investe nas crianças, investe na esperança, e esperança num futuro. Como já dizia a sabedoria de muitos, é pequenino que se torce o pepino. Então, crianças bem educadas, esperança no futuro. Quanto mais educação, menos castigo. E por isso hoje é um dia especial, o dia do dizimista mirim, das crianças mirins que trazem o seu compromisso, domingo da esperança. Acreditar nas crianças é acreditar na esperança. Hoje o Evangelho nos mostra um assunto sério. É tão sério que Jesus está retirado com os seus discípulos. Jesus junto com os seus discípulos retirados. Então começa uma conversa séria. Olho no olho, uma conversa particular. Conversa que tem que ser entre nós agora é entre nós e Jesus. E nós devemos acordar para essa conversa séria, porque Jesus nos propõe hoje um relacionamento sério. É interessante as redes sociais de hoje, às vezes as pessoas se conhecem, e depois de 2 dias que ela se conhece, ela apaixona. E depois que ela apaixona, ela escreve lá na rede social, relacionamento sério, 2 dias, nem conhece direito a pessoa. Depois de uma semana abre o bocão, porque às vezes dá tudo errado, não é o que você achava. As pessoas acham que relacionamento sério é da noite para o dia. Às vezes passa a vida inteira e não é tão sério como você pensa, porque você não conhece o outro tudo o que ele é. Relacionamento sério leva tempo, construção, não é simples assim. Às vezes nós nos iludimos, mas relacionamento sério não é da noite para o dia. Então, Jesus propõe uma conversa séria com os discípulos, e ele faz 2 perguntas. A primeira pergunta é a parte mais fácil. A segunda pergunta é a parte mais difícil. Qual foi a primeira pergunta de Jesus? O que o povo estão falando de mim? Jesus dá aos discípulos a oportunidade de fazer o que nós mais gostamos de fazer, falar dos outros. O que os outros estão falando. Jesus dá a chance de ouvir eles.
E tanto é que deu certo que quando Jesus pergunta o que o povo está falando, todo mundo falou. Ah, o Senhor é esse, é o Elias, o Senhor é um que ressuscitou, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, estão dizendo isso. Nós sabemos dar muita notícia da vida dos outros. Nós bem sabemos nas redes sociais que o que dá mais ibope é fofoca, conversa sobre o outro. Dar muita notícia da vida do outro não resolve nada. Você tem que dar notícia da sua vida, saber como é que a sua vida está. Então, quando Jesus pergunta o que estão dizendo de mim, todos respondem com facilidade. Aliás, é comum na nossa vida, né? Chegar, vai falar, padre, estão dizendo por aí. Aí quando você pergunta, quem? Ah, não vem ao caso. Não, eu não quero, não, é desagradável. Não, porque você tem medo, não tem coragem. É mais difícil falar no seu nome. É mais fácil dizer, estão dizendo por aí. Dê nomes. Dê você o próprio nome. Assuma. É mais difícil falar por conta própria, é mais fácil dizer que estão dizendo, e às vezes nem estão dizendo, às vezes você quer dizer e não tem coragem de dizer, aí a gente diz, ah, disseram, às vezes é eu que quero falar, então falar na pessoa própria é mais difícil. Mas então depois que Jesus deixa todo mundo dizer, aí ele crava a segunda pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Silêncio absoluto. Ninguém responde, somente Pedro. Ninguém mais fala nada. Acabou a conversinha, cadê todo mundo falando e dizendo isso ou aquilo? Quando Jesus diz, e vós? Olhando nos olhos, quem dizeis que eu sou? Muda de figura, relacionamento sério. Você tem que dar resposta do que você realmente diz que acredita. Quem você realmente acredita que ele é. E ele quer saber disso. Interessante que aqui nós temos um ponto interessante. Por que é que Jesus está fazendo essa pergunta? Preste atenção. Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Porque ele quer que os discípulos dele sejam íntimos dele. Jesus quer intimidade. É muito diferente quando você vê uma pessoa, quando ela faz uma coisa com intimidade e quando ela faz uma coisa no automático só por fazer. Acordem para a vida. Tem pessoas que até vivem bem, são casados, têm relação sexual, vivem de maneira razoável, não tem desavença, vive uma vida tranquila, mas não tem intimidade. Não consegue nem ficar um minuto frente um ao outro, nu. Não tem intimidade. Tem pessoas que vivem junto, uma boa parceria, mas não tem intimidade. Intimidade não é sexualidade. Senão você poderia dizer que as prostitutas ou as pessoas que se prostituem, elas são íntimas de quem ela se relaciona. Não são íntimas. Você pode ter uma relação sexual e não ser íntimo de quem você teve. Ter uma relação com alguém e nunca mais ver ele na vida. Relação sexual não é intimidade. Intimidade é cumplicidade, é pacto, é profundidade. Intimidade é muito mais do que sexualidade. E aí dá para notar, porque a coisa mais perigosa da vida, e você deve acordar para isso, meu irmão. A coisa mais perigosa da vida é você passar a vida inteira e morrer sem ter intimidade com a própria vida, vivendo no automático. Sabe qual que é o maior perigo? Você comungar todo dia sem ter intimidade com a própria comunhão. Sabe qual que é o maior perigo? Celebrar a comunhão sem ter intimidade com aquilo que celebra. Sabe qual que é o maior perigo? Você ter família sem ter intimidade com a sua família. Tem gente que morre, você nem sabia que era a sua família. E nunca mais você vai ter de volta. Tem irmãos que vivem tão distante que não tem nem intimidade. A falta de intimidade fere, machuca. Às vezes você conhece as pessoas, convive, passa na vida, na correria. De vez em quando você se encontra, mas não tem intimidade. Dormir na mesma cama, comer, morar na mesma casa e comer na mesma mesa não quer dizer intimidade. É diferente quando você vê um médico, um doutor, um padre, um professor, um policial, quando ele tem intimidade com aquilo que ele faz. Eu não estou dizendo habilidade. Tem gente que tem habilidade, mas não tem intimidade. E você não pode correr o risco de vir à missa todo domingo e não ter intimidade com Jesus. Quer um exemplo? Judas viveu do lado de Jesus o tempo inteiro e não teve intimidade com o mestre. E Jesus deu essa chance a ele. Intimidade.
Deus nos livre de tal tentação. Para celebrar tem que ter intimidade, porque eu posso celebrar e não ter intimidade com aquilo que eu mesmo celebro. Você pensa que é o padre só que celebra? Você que celebra a missa, o padre preside. O padre preside. Até quando as pessoas vão pensar que elas assistem à missa? Você celebra, você faz parte, você tem que ter intimidade com aquilo que celebra. É por isso que tem pessoas que às vezes falam que tem missa chata, que é boa, que não é, que tem que ser atrativa, que tem que ser diferente. Por quê? Quando você participa de uma coisa que você não tem intimidade, você acha chato, você não gosta, você não interessa, porque falta intimidade. Os fiéis precisam aprender que quando você tem intimidade com aquilo que celebra, nada é chato. Intimidade é tudo. Intimidade não é sexualidade. É cumplicidade, é pacto. Intimidade é como se você fundisse naquilo que você ama ou naquele que você ama. Misturar, isso é intimidade, é transparência total, é envolvimento. E por isso que Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque Jesus quer uma intimidade. Mas para ter intimidade com Jesus não é fácil. Judas não conseguiu essa intimidade. Ele teve parceria. Por isso que eu disse, cuidado para você não viver em família e achar que tem intimidade. E às vezes você não tem uma intimidade verdadeira, você tem parceria, convivência. Intimidade é outra coisa, não se engane. Às vezes a gente vai passar a vida inteira para aprender o que é intimidade de verdade. E como eu disse, tem pessoas que na correria da vida aprenderam a fazer as coisas tanto correndo que morrem sem ter intimidade com a vida. Morrem tristes, cansadas, esgotadas, porque não tiveram intimidade com a própria vida. Agora voltando, vamos para Pedro. Pedro responde, é o único. Pedro responde e acerta. Tu és o Cristo de Deus. Mas tem um problema. Pedro acerta, mas nem ele tem intimidade com o que ele falou. Por que Jesus proibiu para não contar para ninguém? Porque o que Pedro disse, és o Cristo de Deus, na cabeça de Pedro é outra coisa. Poder, imortal, não vai acontecer nada, o Senhor é o Cristo de Deus. O Pedro acertou racionalmente, mas ainda não tem intimidade com a cruz. Por isso Jesus proíbe. Vocês não estão preparados ainda. Uma coisa que eu vou dizer aqui, muito interessante. Sabe quando é que Pedro teve intimidade com Jesus de verdade? Sabe quando que Pedro teve intimidade mesmo? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou e meteu o dedo na ferida e perguntou para Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro ficou até triste. Depois que Pedro entendeu o que é a cruz, o que é amar, o que é sofrer, o que é morrer. Depois que Pedro se tornou disposto a morrer pelo Mestre, ele se tornou íntimo de Jesus. Levou tempo para Pedro se tornar íntimo de Jesus. Você pode fazer muita coisa em nome de Jesus, ter fé, rezar, mas para virar íntimo de Jesus leva tempo. Para ter intimidade tem que ter amor à cruz. E não é todo mundo que tem. E aí a primeira coisa que nós temos que aprender é que você tem que explicar a fé que você diz que tem. Por isso que Jesus falou, e vós, quem dizeis que eu sou? Sabe, nós estamos numa sociedade estranha que as pessoas, elas se escondem atrás de palavras bonitas. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa pode chegar até mim, já aconteceu várias vezes, só um exemplo. Padre, como o senhor falou bonito? E eu escuto. Padre, que missa linda! E eu continuo escutando. Padre, que pregação forte! Eu continuo escutando. Aí eu respondo, obrigado, graças a Deus, que bom que Deus me usou como instrumento. E o que é então que foi tão lindo e tão marcante na sua vida dessa missa? A pessoa responde com doçura, é até fofinho. Tudo, padre, tudo. Aí você pergunta de novo, e então, que bom, né? Mas e o que então que você vai levar para os outros e contar e partilhar e que para a sua vida aquilo ficou? Aí vem a esperteza humana, de quem às vezes o ser humano é esperto. Olha, padre, é tão bonito tudo que não é nem justo escolher uma parte, é tudo mesmo. Tudo foi lindo, tudo foi bonito. Não adianta nada você falar para as pessoas que a missa é linda, que o que eu preguei é lindo,
Porque falar para outro a palavra linda e tudo não muda a vida de ninguém. Quer um outro exemplo, com todo respeito, as pessoas que vivem casadas, se fosse o meu caso, eu seria mais criativo, mas não estou criticando quem é casado. Eu não sou casado, então tá bom. Eu seria bem mais criativo, mas vamos lá. E ao vivo, hein? Depois a pessoa recorta só isso, né? O mundo é assim, eu sei como é que é, tô nem aí. Então, não tô nem aí. O que acontece, se é para ser polêmico, que seja, né? Que eu honre a minha fama. As pessoas têm aquela mania, eu já vi, eu sofro com tudo. Tem hora que eu escuto assim, pessoa, ó bem, igual um bote, ó bem, ó bem, ó bem, ó bem, ó bem, ó bem. Aí eu pergunto, a palavra bem quer dizer o quê? Pode ser bem cavalo, bem chato, bem feio, bem gordo, bem insuportável, bem mal amado. Bem pode ser tudo, bem ou bem. Aí você vira e fala, você acha que você é o mestre do romantismo e fala assim, você é meu tudo. Tudo o quê? Tudo que me irrita, que me inferniza, que enche o saco. Então não vem com essa história. Por isso que Jesus falou, e vós, quem dizeis que eu sou tudo? Ah, não vem. Ô padre, o senhor, eu não me iludo. Padre, o senhor pega lindo. O que foi lindo? Tudo. Ah, eu já saio, pelo amor de Deus. Então não é nada. Gente, você tem que ter clareza o que é tudo na sua vida, tudo o que. Se tem um ser que está do seu lado, que você fica bem, eu seria mais criativo, mas tudo bem, né? Bem, mas bem em quê? Em que horas? Em qual situação? Grita para o mundo ver, explica para o mundo o que é esse bem que está na sua vida aí, que te faz crescer, é um bem que te faz evoluir, é um bem que te faz ser diferente, é um bem que não te deixa só, é um bem que cuida de você. Explique essas palavras que a gente usa como chavão. Não dá. Se você vai perguntar para as pessoas, fazer uma pesquisa na rua, pessoa, o que é Deus? Tudo. Não falou nada. Nada. E acha que falou tudo. Você tem que explicar. Por isso que Jesus diz, Pedro, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, não fale isso para ninguém. Por quê? Porque o Pedro não sabe explicar. Vai explicar errado, só vai entender depois. Por isso que você tem que entender, o que você celebra, o que você comunga, é bonito que o padre fala, o que vai servir para o outro na situação, quando ele estiver doente, quando ele estiver numa situação de crise, de separação, numa situação de problema, aquilo que você achou lindo na missa, o que você vai poder falar para o seu irmão para ajudar ele? Ou você vai dizer, olha meu irmão, não fica assim não, porque o padre ontem falou tão bonito. E olha, não fica assim não, tá? Porque ele falou tão bonito. O quê? Explica. Senão você não leva para ninguém o que você ouviu com essa história de que é bonito. Fala bem. Fala o quê? Você tem que explicar. Amor tem que ser explicado. E isso tem que ser com o seu filho e com a sua filha. É triste quando a própria família não tem intimidade. Volto na palavra intimidade. O bem. E às vezes você não tem intimidade nem com o bem que você fala. É triste quando pai e mãe não têm intimidade, quando vô e neto não têm intimidade, quando irmãos não têm intimidade, e aí se esconde atrás de palavras vazias. Intimidade é difícil, e você tem que batalhar para conseguir intimidade. E aí, o que Jesus ensina? Só tem intimidade quem ama a cruz. Mas, quem nunca falou aquela palavra assim, ai padre, eu tenho uma cruz lá em casa. Pode ser a sogra, pode ser um colega de trabalho, que é um inferno. Pode ser um vizinho linguarudo. Pode ser alguém que você chame de cruz. Quem nunca falou, ai, oh meu Deus, por que o Senhor me deu essa cruz? Interessante aqui, as pessoas não sabem o que é o sentido da cruz. Vou te falar uma coisa. Se você escolheu alguém na sua vida que se tornou um peso e um problema, não é cruz, é problema, e que você arrumou. Que você entrou na encrenca, e você pergunta para Deus por que ele pôs essa cruz na sua vida, você entrou nessa encrenca. Problemas, se às vezes aquilo que você sonhou um dia, o seu filho, o seu trabalho, virou um peso e um problema, não te chame isso de cruz, isso virou problema porque você deixou virar problema. E se está pesado, é porque você não soube resolver. Não pergunte a Deus. Agora, se você quiser chamar seu marido, sua esposa, seu filho, o seu trabalho de cruz, você só pode chamar de cruz se você carregar essa cruz com o Espírito de Jesus. Aí sim, com amor, com doçura, com verdade, sem revolta, sem reclamação, sem murmura, como ele carregou do começo ao fim, sem acusar ninguém. Sim,
Pode ser que a sua família seja uma cruz, mas cruz não é no sentido pesado, revoltado. Isso é problema. Problema não é cruz. Problema é coisa que você foi incapaz de resolver e está culpando e chamando isso de cruz. Cruz é uma coisa que você carrega com amor, porque a cruz é redenção, a cruz é liberdade, é doação. E o Pedro não entendeu. Pedro foi corrigido por Jesus. O Pedro no começo não queria carregar cruz nenhuma. Que cruz, está louco? Porque ele não tinha intimidade, não sabia o sentido da cruz. E aí uma frase que eu aprendi ao longo da minha vida, com boas pessoas da minha convivência, é que os melhores amigos que você pode ter na vida, e tem gente que regala os olhos desse tamanho quando dizia minha avó, mas eu falo, os melhores amigos que você pode ter na vida são os amigos de copo e de cruz. A vida não pode ser só copo, porque senão vira irresponsabilidade, vira só diversão. Mas não pode ser só cruz, senão ela fica amarga, angustiante, e a vida não é para ser assim. É para ser cruz e copo. Explico. A vida tem que ter bons amigos de copo, e dentro deste copo você põe o que quiser, e cuide bem da sua vida, é você que resolve. O que quiser pôr dentro deste copo, água, leite, café, cachaça, cerveja, uísque, põe o que quiser. Amigos de copo e de cruz. Primeiro, quando as pessoas dizem que os melhores amigos são aquele que carrega a cruz, que vem na hora do sofrimento, os melhores amigos são aqueles que aparecem na hora mais difícil. Mentira, porque na hora da cruz todo mundo tem dó, até o inimigo você fala, coitado, já está um coitado, eu vou ajudar. Sabe quais são os melhores amigos? É aqueles que têm a coragem de brindar, os amigos de copo, na hora em que você está no sucesso e que ele se alegra com o seu sucesso, sem invejar, sem puxar o tapete, e que ele honestamente assume a sua alegria como dele. Os melhores amigos são aqueles que festejam a sua vitória, e na hora da cruz choram a sua derrota e te ajudam a levantar. Amigos de copo e amigos de cruz, é isso que o mundo precisa, é isso que nós precisamos, das duas coisas. A junção, a vida tem que ter copo, tem que ter o que nos une em torno de um copo, é o brinde à vida, a boa conversa, a partilha. Não podemos ser pessoas amarguradas, que não podem fazer nada, beber nada. Temos que ser pessoas bem resolvidas, que festejam, que celebram, que brindam, que festejam, que viram o copo, mas que segura a cruz quando ela chega e não sai correndo. Amigos de copo e amigos de cruz, resolva o que vai no seu copo. Mas a vida tem que ter amigos que são capazes de brindar, capazes de festejar. Isso é intimidade. Os amigos de copo e os amigos de cruz. É assim que nós devemos ser como irmãos. É assim que nós devemos ser como pessoas reunidas. Ter amigos com essa qualidade. Amigos desta forma. É isso que Jesus nos demonstra. E vós? Quem dizeis que eu sou? Você está pronto para ter intimidade? Está pronto para carregar a cruz, para amar a cruz, sabendo o sentido da cruz? O próprio Jesus soube celebrar a vida. Não é por acaso que na boda de Caná não faltou vinho. Celebrou a vida e não fugiu da cruz. Nunca foi amargo, nunca foi moralista. Jesus foi um homem de frente para a vida, junto, celebrou a vida, celebra a vida. Não é por acaso que o que nos reúne é uma mesa, é um altar, é comida e bebida. É isso, mas com responsabilidade, com comprometimento. Às vezes a gente passa a vida inteira e não consegue encontrar verdadeiros amigos de copo e de cruz. Ou um escamba para um lado só, ou escamba para o outro lado. Ou vai só para o lado da irresponsabilidade, do bem bom, ou vai só para o lado da amargura e da tristeza. Não, a vida exige equilíbrio. Os melhores amigos são os amigos de copo e de cruz. Não morra você sem ter intimidade com a vida. Não morra você vivendo no automático, sem ter intimidade até com a sua própria esposa ou esposo. Não morra você sem ter intimidade com seus próprios filhos. E é possível acontecer mais do que você pensa. O mundo de hoje nos coloca num automático tão esquisito que você faz tudo no roteiro. Você põe até a sua missa como um roteiro, como uma obrigação. E até a sua missa pode virar algo automático, sem intimidade. É por isso que a gente vê tanta gente fracassada.
porque elas não têm intimidade com aquilo que fazem e acham que está fazendo. Por isso que terminam esgotadas e cansadas, porque elas não têm intimidade. Busque a sua intimidade com o Senhor e a sua intimidade com a vida. Busque os verdadeiros amigos que saibam brindar o seu sucesso, festejar a sua vida. É tão gostoso quando o outro, às vezes nós damos tão pouca atenção, uma criança vem, olha pai, olha mãe, eu consegui isso, que bom, parabéns, pronto, já acabou o assunto. É a minha vitória. Ou uma mulher simplesmente quando passa o mês inteiro se programando para mostrar para o marido uma coisa que ela fez no cabelo, sei lá onde, quando se é que ele percebe, e quando percebe, nossa que lindo, que bonito, acabou, morreu o assunto. Você nem celebra, você nem festeja o que o outro esforçou para fazer, isso é falta de intimidade. São tantas coisas bonitas que o outro quer contar para você, que ele conquistou, e a gente não tem a nobreza de festejar junto, a gente tem só aquela frase social, parabéns, que bom e que bonito, pum, morreu o assunto. Que bom, que bem, tá, então tá, segue a vida. Aprenda a brindar com as pessoas, a partir delas, a vitória delas, a sua vida vai ser diferente, e a dele também. Seja mais humano, note isso, seja um bom amigo de copo, ponha a água que você quiser no copo, mas brinde com ele, é a sua vitória, é a sua conquista, vamos brindar. Isso dá alegria para a vida da gente, isso dá ar, respira. Pessoas, gente boa tem que ser assim, aprender a festejar com o outro o sucesso do outro, mas aprender a ajoelhar com o outro quando ele cai, e olhar nos olhos dele e dizer, levanta, porque eu estou aqui para te ajudar. Isso é ser cristão, essa é a arte de ser cristão. Bons amigos de copo e de cruz.